E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Antônio de Geografia para mais uma aula aí, nesse período que a gente está em casa, tá? De aulas online, e vamos seguir, beleza? Lembrando, essa é a primeira aula do segundo bimestre, tá? Então a gente está iniciando agora o segundo bimestre. O primeiro bimestre já foi encerrado, né, com as aulas que estavam disponíveis lá no sala de aula, tá? A gente não fez ainda a avaliação do primeiro bimestre. A gente só pode fazer essa avaliação no final desse período de aulas online, tá? A avaliação precisa ser presencial. Só que a gente vai fazer uma avaliação baseada na participação de vocês nesses conteúdos e nessas aulas online, beleza? Então cada aula tem o seu questionário e aí eu vou, de acordo com a participação, a quantidade de questionários que você respondeu, é assim que a gente consegue observar a participação de vocês, o feedback que vocês nos dão, a gente vai anotando e vai fazer uma avaliação sobre isso, beleza? No momento a gente não pode fazer uma avaliação escrita com vocês, beleza? Mas no final a gente vai ter esse tipo de avaliação aí, qualitativa, de participação nessas aulas online, tá bom? Então vamos lá, na nossa primeira aula, a gente vai falar sobre diversidade e dinâmica populacional da população do mundo, beleza? Na aula passada a gente estava falando sobre a população brasileira, alguns aspectos da população brasileira, a sua diversidade, suas diferenças e suas concentrações. Agora vamos falar um pouquinho sobre a população mundial, tá? Então o que é a dinâmica populacional, né? É o estudo da variação da quantidade dos indivíduos de determinada população, né? Ou seja, a população pode ser o conjunto de pessoas que residem em um determinado território. A dinâmica populacional é a variação, né? Como que essa população aumenta, se ela cresce, quais são os dados, os indicadores sociais dessa população. O que são indicadores, né? Por exemplo, mortalidade, natalidade, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, expectativa de vida, índice de analfabetismo, todos esses são indicadores sociais, tá? Relacionados à dinâmica populacional de uma determinada população, beleza? A gente tem alguns conceitos importantes sobre isso na aula passada, tá? Quando a gente falou sobre população do Brasil, a gente falou sobre o significado de taxa de fecundidade, taxa de natalidade, beleza? Então dá uma volta lá um pouquinho se você tem alguma dúvida, ou então pergunta lá no privado que a gente vai tirando essas dúvidas, tá bom? Então, no passado, a dinâmica populacional ela esteve associada às ideias de um teórico inglês chamado Thomas Malthus. Thomas Malthus ele relacionou, né, ele estava preocupado, né, ele deu assim um alerta, né, no mundo científico na sua época sobre o crescimento desordenado da população e a inevitável escassez de alimentos para suprir a necessidade dessa população. No entanto, com a revolução industrial, com o crescimento da tecnologia, né, especialmente nas áreas de produção, conservação, transporte de alimentos, né, essa teoria caiu por terra. Thomas Malthus dizia o seguinte: a população está crescendo muito e é preciso frear esse crescimento, né, com políticas públicas voltadas para as famílias, né, o planejamento familiar, e dizia que em pouco tempo, isso no século XX, no século XIX, em pouco tempo a produção de alimentos não ia suprir a necessidade dessa população. Mas a gente já viu que no momento isso caiu por terra. No momento por quê? Porque a gente não sabe, devido às alterações climáticas, às mudanças climáticas, a gente não sabe no futuro próximo se a gente realmente vai conseguir ter uma demanda, ter uma produção suficiente de alimentos, né, para a demanda existente da população do nosso planeta, principalmente pela desigualdade existente nessa acesso a esses alimentos. A gente tem uma desigualdade muito forte. Países ricos que têm todo o acesso e países pobres, como países da África, da América Central, a América Latina mesmo, né, a América do Sul, que países pobres, mesmo como Haiti, o próprio Brasil, em algumas localidades, né, onde populações ainda vivem abaixo da linha da pobreza. Isso é um outro tema, tá bom? Então vamos lá. Então Malthus estava preocupado com esse crescimento exagerado da população. No entanto, a população mundial atualmente ela apresenta um ritmo de crescimento cada vez menor, tá? A população cresce, ainda sim cresce, só que ela cresce em um ritmo menor. O que isso quer dizer? A taxa de fecundidade das mulheres ela tem caído.
Isso é uma tendência mundial, isso se chama transição demográfica. Tá? Então, se você parar para observar, nossas avós, elas tiveram 8 filhos, a minha avó mesmo teve 10 filhos, minha mãe só teve 3 filhos e minha esposa só tem um filho. Então, isso é a taxa de fecundidade, a quantidade de filhos que uma mulher tem. Por diversos fatores, né? A mulher começou a trabalhar, ela se inseriu no mercado de trabalho, as famílias fazem um maior planejamento familiar, a gente tem maior acesso a métodos contraceptivos. Então, por diversos fatores, essa taxa de fecundidade ela tem diminuído em praticamente todos os países do mundo. A população mundial continua crescendo, sim. Onde é que ela continua crescendo de forma mais forte? Na África. Então, a gente tem países da África, a Nigéria, por exemplo, onde a população está explodindo. A população urbana desses países. E onde é que a população mundial se concentra? Quais são os países que possuem a maior população? Primeiro a gente tem um destaque para o continente asiático, né? Então o continente asiático ele tem 65% da população mundial, são mais de 4 bilhões de pessoas. Só a Índia e a China juntos, né, tem mais de 2 bilhões de habitantes. Então tem muita gente no continente asiático e é realmente o continente onde tem maior concentração populacional. Então a China é o país com maior população, seguido da Índia, depois vem Estados Unidos, Indonésia. O Brasil é o 5º, beleza? O Brasil também possui uma população muito grande, ok? A população mundial em 2013 era de 7 bilhões de habitantes, segundo a ONU, ok? E tem uma projeção que a própria ONU faz para 2050, a população chega a 9 bilhões de habitantes, certo? A distribuição, como já falei, é desigual, a gente tem áreas, zonas onde a gente não tem grande contingente populacional, né? Principalmente a alguns determinados locais devido a questões físicas e climáticas mesmo, né? E existem áreas como a Ásia, que existe um grande contingente populacional aí, ok? De acordo com pesquisas demográficas, estima-se que no início do século XXI a Terra receberá mais de 800 milhões de habitantes por ano, né? Sendo que esse crescimento ele é maior apresentado em países da África e em países da América Latina. Ok? Porque a gente tem hoje um contingente populacional asiático muito grande, porém esses países eles já fazem hoje um planejamento familiar. Em alguns lugares como a China é até obrigatório esse planejamento familiar, né? Você ter 2 filhos no máximo, tá? Então o governo ele dá essas orientações, né? Políticas públicas diretas para a família, né? Se programar quanto ao número de filhos por família. E aí os países ricos, né, como os países da Europa, por exemplo, a maioria deles, a grande maioria dos países da Europa apresentam taxas de crescimento populacional muito baixas, cerca de em torno de 0,2% ao ano. Alguns países têm a projeção de decréscimo de sua população, tá? Então o número de nascidos tem sido cada vez menor nesses países, né? Principalmente os países da Europa, como eu já citei aqui, e devido a esse fator, esses países apresentam também um envelhecimento da sua população, né? São 2 fatores, a taxa de natalidade, o número de nascimentos que vem caindo nos países ricos, e a expectativa de vida, que é cada vez maior também nesses países ricos, ou seja, o ser humano vive maior tempo, a população nasce menos crianças e os idosos vivem cada vez mais. Isso provoca um envelhecimento da população, beleza? Então chegamos ao fim dessa aula. A gente falou sobre o que é dinâmica populacional, sobre concentração populacional, sobre expectativa de vida, sobre taxa de fecundidade, sobre a concentração populacional, onde é que a maior parte da população está concentrada, no continente asiático, beleza? Então é isso. Vai lá, faz o seu questionário, tá? Responde as perguntas. São poucas perguntas e bem tranquilas. Você pode pesquisar para poder responder essas perguntas. Depois de assistir esse vídeo, você acessa o material que está disponível para você em PDF, que é um texto bem curto e bacana também, para você aprofundar o seu conhecimento que a gente passou aqui. Faz o seu questionário e estamos juntos aí. Qualquer dúvida, entre em contato que a gente vai conversando. Beleza? Até a próxima.